Boa noite a todos. Bom é poder estar na casa do nosso Deus, amém? Melhor lugar de se estar, irmãos, é aqui, servindo ao Senhor, nosso Deus, tá bom? Então, realmente, bom é servir ao Senhor. Por que, irmão Biano? Sabe por quê, meu querido? O Senhor tem nos abençoado, além do que nós precisamos ou pedimos, não é? Sua graça, seu amor, não é? Para conosco já é o suficiente para nos abençoar, não é? Então a gente entende que o melhor lugar de se estar é na casa e na presença do nosso Deus, tá bom? Vou pedir aos irmãos abrirem a sua Bíblia, livro do Êxodo, Êxodo capítulo 13. Conforme a medida você vai achando, se coloque em pé, por favor, somente para a leitura. Pois o irmão pode se assentar. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Se os irmãos não achou, o irmão Ricardo fez o favor de colocar aí no projetor, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Os irmãos podem se assentar, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele direção em tudo que nós vamos fazer nesta noite. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um domingo estar na tua casa, te servindo, te adorando, bendizendo o teu santo nome. Clamamos a ti, ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição e responde cada uma delas para a glória do teu santo nome. Perdoa, ó Pai, os nossos erros, nossas falhas, e nos ajuda a cada dia a te servir melhor. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Quero falar nesta noite, irmão, no seguinte tema: a direção de Deus está alicerçada sobre 4 fundamentos. É sobre isso que eu quero falar com os amados irmãos nesta noite. Antes de eu começar a minha introdução, eu quero falar aí cada fundamento. Espero que dê tempo. Se não der tempo, irmão, não tem problema. Pelo menos aquilo que a gente já absorver aqui vai ser bênção para as nossas vidas. Primeiro fundamento: a presença de Deus. Esse é um fundamento onde está alicerçada a direção do Senhor para a sua igreja. Segundo fundamento: a provisão de Deus. Tem mais 2 ainda, um terceiro aí, fundamento: o propósito de Deus. E o último fundamento aí, a fidelidade de Deus. Então é sobre esses 4 fundamentos que nós vamos aí aprender um pouco nesta noite, tá bom? A história do Êxodo nos apresenta um dos mais belos exemplos da direção divina. Deus não apenas liberta o seu povo, mas também se responsabiliza por conduzi-lo em todo o deserto. Deus não apenas guia, irmão, mas Deus se responsabiliza em realmente guiar o seu povo naquele deserto.
em levar o seu povo à terra que ele havia prometido. Então a gente entende, irmão, que o nosso Deus é um Deus extraordinário, é um Deus sem igual, porque Ele cuida nos mínimos detalhes na vida do seu povo. E aqui a gente vê Deus guiando a nação de Israel pelo deserto. Mas eu quero continuar aqui ainda a introdução. Essa direção é constante, visível e segura, como evidenciado pela coluna de nuvem e de fogo. Esse texto nos revela que a direção de Deus está fundamentada em princípios eternos que ainda hoje são aplicáveis na nossa jornada espiritual. Estes princípios, irmão, é aplicado ainda hoje. E eu quero aí que você preste muita atenção nesses fundamentos. Mas, irmão Rubiano, o texto aí está falando da nação do povo de Israel. Concordo plenamente com você, se você está olhando e observando por este lado. Mas também nós podemos fazer uma aplicação espiritual em nossa vida. Não é? A igreja hoje, Deus deixou de conduzir o seu povo, irmão. Deus deixou de guiar a sua igreja na sua vontade, no seu querer? Não. A nação de Israel é o povo escolhido que Deus realmente quer cuidar deles. E realmente em todo o deserto ali, o Senhor esteve cuidando. Mas a igreja hoje também, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da sua igreja. E nós vamos ver aí esses fundamentos. Portanto, em primeiro lugar, meu irmão, o primeiro fundamento aí é a presença do Senhor na nossa vida. Versículo 21. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas ele vai estar, todos esses fundamentos, vai estar baseado nesses dois versículos aí. Deus está presente constantemente, meu amado. Esse realmente é algo que a gente tem que entender, que o Senhor em momento algum abandona o seu povo. E isso realmente é entendido e visto nesses textos aí que a gente acabou de ler. O Senhor presente ali com a nação de Israel. Como, irmão Rubiano? Durante o dia, o sol escaldante que Israel estava enfrentando, irmão, Deus estava presente na coluna de nuvem, aliviando o calor, a fadiga do dia a dia. O Senhor estava presente, cuidando ali do povo, da nação de Israel. E hoje, irmão Rubiano, Deus cuida do mesmo jeito, irmão. Apesar de nós não estarmos no deserto, literalmente, mas o Senhor está cuidando da gente. Olha o que diz Mateus aí, e é um dos textos que eu gosto muito. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona, Deus está presente, meu amado. Seja qual for a situação, o problema, o Senhor se faz presente. Deus está presente. No deserto, a nuvem de dia e o fogo de noite, assim eram sinais visíveis da presença de Deus. Isso era claramente entendido. E a nação realmente observava isso e via. No entanto, que Moisés guiou todo o povo por este caminho, irmão. Veja o que diz o Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está presente. Amém ou não, igreja? Amém. Deus se faz presente, irmão. Deus está aqui nesta noite. Deus está presente constantemente nas nossas vidas. A presença de Deus, irmão, também ela traz, sabe o quê? Segurança. A presença de Deus traz segurança, irmão Breno. Lógico que traz segurança. Quando a gente tem Deus do nosso lado, meu irmão, não temos que temer de nada. Nós não precisamos temer, irmão, porque Deus dá segurança. A coluna, voltando para o texto,
A coluna de noite, de fogo de noite, servia, irmão, para dar segurança ao povo. Não era somente para guiar o povo. Era para trazer segurança, para que as feras da noite não atacassem o povo. Era Deus protegendo, era Deus guardando, era Deus livrando, irmão. E olha o que diz aí. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Sabe que Deus estava dizendo para a nação? Eu guardo vocês. Eu guardo vocês. Vocês não precisam ter medo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo algum, sabe por quê? O Senhor está guardando a igreja, irmão. O Senhor está protegendo, o Senhor está velando pela sua igreja. Nós não precisamos ter medo não, meu amado. Nós precisamos apenas confiar, reconhecer que Deus está presente em todas as circunstâncias da sua vida. A presença de Deus nos dá confiança, irmão. Sabe para quê? Enfrentar o desconhecido. É a presença de Deus. É Deus guardando, é Deus livrando. É muitas vezes quando a gente se depara com algo que muitas vezes a gente, será que eu vou conseguir? Irmão, confie no Senhor. Confie que a presença de Deus vai fazer com que a gente ultrapasse qualquer barreira, irmão. Aquele que tem a Deus do seu lado, meu irmão, ele não precisa temer. Então, é importante em primeiro lugar, meu irmão, a direção de Deus está alicerçada sobre a sua presença na vida da igreja. A igreja não precisa ter medo, não. A igreja precisa fazer o que, irmão Rubiano? Apenas confiar no Senhor. Quem confia, irmão, sabe o que faz? Descansa. Quem confia, descansa. Agora, você confiar em alguém que realmente não vai te dar segurança alguma, não vale a pena, viu? Mas em Deus, não. Em Deus você pode descansar. O que diz o Salmos 4:8, se eu não estou enganado? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz o quê? Você pode descansar. Você pode descansar sobre esse fundamento, irmão. A presença do Senhor é constante na sua vida. Apesar da sua luta, da sua dificuldade, Deus está com você. Deus não te abandona. O nosso Deus sempre se faz presente. Segundo aí, a direção de Deus está alicerçada na sua provisão. E o meu Deus, põe aí, Ricardo, por favor, é a Giovana que está nos ajudando também ali. Eu quero colocar para os irmãos, para mim não ficar lendo sozinho. Filipenses 4:19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre, Deus provê, irmão. Deus está sempre provendo algo para os seus filhos, para a sua igreja. Deus não vai deixar o seu povo sucumbir, meu amado. Essa aqui é o segundo alicerce que nós temos realmente que crer, irmão. O Senhor provê. Quer ver algo interessante? Eu não vou pedir para colocar não, por causa do nosso tempo, mas a gente vai pensar aí. Lembra lá do profeta Elias? Chega uma época da seca extrema, mas Deus manda para que o profeta vá até a casa de uma mulher, o quê? Viúva. Uma mulher que realmente não tinha sustento suficiente, nem para ela e nem para o seu filho. Mas Deus disse, vai porque essa mulher vai te sustentar. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? É que Deus provê de onde a gente menos espera, meu amado. Deus sempre tem os seus recursos, meu irmão. O nosso Deus não é limitado. O nosso Deus é ilimitado. E Ele vai prover, meu amado. Deus vai prover. Deus vai prover muitas vezes nas nossas vidas, irmão. Quando faltar a alegria de estar na sua casa, o Espírito Santo de Deus vai prover isso na minha e na sua vida. Ele vai nos alegrar. Ele vai nos dar o desejo de estar na presença dEle. Deus vai prover muitas vezes, irmão, quando faltar algo na nossa casa.
E eu louvo a Deus, irmão, porque Deus tem provido, viu? Eu não tenho o que reclamar, a minha casa, o Senhor tem provido. Ontem eu estava conversando com meu filho, o João mais velho. E eu estava dizendo para ele, olha filho, depois que eu saí lá do prédio, vim trabalhar aqui na oficina. E eu disse, eu passei dias terríveis, dias difíceis aqui, complicados. Mas eu estava dizendo para ele, eu nunca desisti, eu sempre perseverei, eu sempre pedi ao Senhor. E sabe o que eu falei para ele ontem, irmão? Hoje, o Senhor tem me abençoado, filho. Hoje o Senhor tem me abençoado. Alguns anos atrás, irmão, as pessoas me achavam apenas um simples meio oficial de mecânica. Eu nunca... Desculpe aqui, irmão, mas eu preciso falar isso. Eu nunca fui uma pessoa soberba, tá? Eu sempre me achei uma pessoa... Não é orgulho também, tá? Não sou orgulhoso. Não é, irmão, não sou. Mas as pessoas me achavam que eu era simplesmente aquilo. E eu pedi a Deus, Senhor, me dá-me sabedoria todo dia para que eu possa aprender. Senhor, dá-me sabedoria todo dia para que eu possa aprender. E sabe, irmão, Deus proveu isso na minha vida. Hoje, eu me considero um mecânico. Não tenho, eu disse outro dia, ali na oficina, eu não fico para trás de ninguém. Sabe por quê, irmão? Pedi a Deus. E Deus proveu isso na minha vida. Deus sempre provê, irmão. Naquilo que a gente tem falta, peça. Não é isso que Tiago diz? Tem falta de uma coisa, peça a Deus que dá livremente. E o nosso Deus é um Deus que provê, meu irmão. Deus provê. Foi o que Paulo disse aí, o meu Deus. Mas Deus provê, sabe o que também, irmão? Orientação. Deus sempre está orientando o seu povo. A coluna de fogo e a coluna de nuvem não era apenas para guiar, mas era ali orientando o povo o caminho que ele deveria seguir. A palavra de Deus é orientação para mim, para a sua vida, irmão. Põe aí, os irmãos, por favor, de novo. Salmo 119, versículo 105. É um texto que a gente conhece muito bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, irmão, ela vem provendo aí orientação preciosas para as nossas vidas. A gente só erra o caminho se a gente quiser, meu querido. A gente só dá cabeçada nessa vida se a gente quiser. Porque a palavra de Deus é cheia de orientações para a vida do seu povo. É Deus sempre orientando o povo a seguir o bem, a fazer as coisas certas, a fazer as coisas corretas. Basta a gente observar a palavra de Deus, irmão, e a gente não vai dar cabeçada, não. Nós vamos fazer a coisa certa, as coisas corretas, conforme a vontade e o querer do Senhor. Mas o Senhor também provê, sabe o quê? Recursos espirituais. Deus provê, irmão, recursos espirituais, físico para as nossas vidas, assim como Deus forneceu o maná no deserto, Ele supre tudo o que precisamos hoje, meu irmão. Assim como Deus abençoou a nação de Israel com o maná no deserto, e hoje, irmão Rubiano, Deus toca em corações, Deus age em vidas, Deus trabalha em pessoas para que essas pessoas possam nos abençoar. E recursos espirituais, irmão, é Bíblia. É palavra de Deus, é buscar a orientação do Senhor, é buscar realmente no Senhor. Confie, meu querido, confie na provisão de Deus, confie, irmão, confie de todo o seu coração, busque ao Senhor, não desanime, não desanime. Eu quero dizer algo para você, dias piores estão para chegar, dias piores estão para chegar. E aí fica a pergunta, aí o que a gente vai fazer, irmão Biano? Vamos continuar confiando em Deus. Sabe por quê, irmão? O mundo está indo de mal a pior. Cada dia não tem melhora. É que a gente está em live. Ontem a Kelly e eu estava ouvindo um relato de um pastor, né?
mas uma outra hora eu conto. Mas era algo bem triste que aconteceu. Porque a pessoa muitas vezes não vigiou, não se apoiou aqui, ó, não buscou recursos espirituais para a sua vida. Quem busca recursos espirituais para a sua vida, irmão, ele se fortalece a cada dia na palavra, ele não desanima, ele sabe quem é Deus, ele conhece o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar. Segundo alicerce aí, meu irmão, Deus provê. Muitas vezes, sabe o que falta, irmão, na gente? É confiar mais. É realmente se entregar. Muitas vezes a gente fica perguntando, será que vai acontecer, irmão? Com Deus, essa palavra não existe, será. Para Deus, tudo é possível. O que é impossível a nós, seres humanos, para Deus, não. Muitas vezes a gente não alcança as bênçãos do Senhor porque a gente está incrédulo. A incredulidade toma conta do coração e faz com que a gente realmente não acredite na provisão de Deus. Como Deus é bondoso, irmão. Quero contar uma bênção para os irmãos. Foi Deus que proveu. Está vendo só como Deus é bom? Desde 2005, o ano que eu e a Kelly viemos aqui ao altar, nos casamos, a gente nunca fez uma viagem. Nunca, irmão Bento, não. Viagem assim, somente eu e ela, como dizer, a lua de mel, a gente nunca teve. Sempre trabalhando, sempre casa, trabalho, não estou reclamando, tá? Eu não reclamo, eu agradeço a Deus, igreja. Mas sabe o que esse ano aconteceu? Deus proveu. Deus proveu, irmão. Eu até falei ontem para o pastor que no dia 2, né, a gente vai estar viajando e a gente só volta no dia 10. Vamos ficar 8 dias fora, sem ninguém. Só eu e ela, não é? Então, irmão, olha como Deus é bom. Tudo no tempo do Senhor é maravilhoso. Tudo, não é? E Deus sempre provê, irmão. E Deus proveu isso. E eu estou muito empolgado. Eu estou empolgado. Ela perguntou ainda agora, quem estava descendo para vir para a igreja, está empolgado? Eu falei, eu? Mas e as crianças? Eu falei, está em casa, está com a sua... Me preocupar com o quê? Mas você não vai sentir saudade? Eu falei, vou. Ah, saudade eu vou. Principalmente do Daniel, que o Daniel me apurrinha pra caramba, mas tá bom. Deus provê, irmão. Olha como é maravilhoso a gente crer nesse Deus. Olha como é extraordinário esse Deus, assim como Deus proveu no passado para a nação de Israel, Deus provê ainda hoje. O que está faltando na sua vida, irmão? Confie em Deus. Creia no Senhor, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Eu estou sendo um pouco mais objetivo aqui, para a gente aí falar os 4 fundamentos aí. Terceiro fundamento, irmão. Qual é, irmão Rubiano? O propósito de Deus. Deus tem propósito, irmão Rubiano. Deus tem um propósito. Olha o que diz aí Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito, irmão, para a vida da igreja. Muitas vezes, ainda que nós não entendamos a princípio, mas Deus sempre tem um propósito para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo. Deus tem um plano definido, meu amado. A direção de Deus no deserto tinha como objetivo levar o povo à terra prometida. Esse era o propósito de Deus. Essa era a intenção do Senhor. Porque a nação de Israel ainda não tinha ali o seu lugar. Ela estava peregrinando entre aquele deserto, irmão. Ela não tinha a sua terra ainda prometida. E Deus estava conduzindo o seu povo, a sua nação,
O propósito de Deus era esse: levar a nação de Israel para uma terra que realmente ia ser uma terra que mandaria leite e mel. E o propósito que Deus tem para a igreja, irmão, levar a igreja a cada dia, sabe o que, meu amado? A adorar a sua presença, adorar ao Senhor com todo o seu coração. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja hoje, meu amado. Além de pregar a palavra, irmão. O maior propósito que Deus tem para a vida da igreja, eu sei e você sabe que é alcançar os perdidos, mas Deus ama quando o seu povo louva. Irmão Aloysio, quando os irmãos estavam cantando essa música, eu lembrei de você, viu? Se o irmão não for, domingo não, domingo tem a cantata, que pena. Mas nos próximos domingos, meu amado, Deus tem esse propósito na tua vida, meu irmão. O Senhor quer te usar muito na obra dele, como a vida de cada um, tá? Não é só o Aloysio que canta, não. Você também é um propósito de Deus aqui nessa igreja. Sabe por quê, irmão? Você abençoa a minha vida. Cada um de vocês. Cada um de vocês aqui é um propósito de Deus nesta igreja, para abençoar a casa do Senhor. Então Deus tem propósito para a sua igreja, irmão. A direção do Senhor. Por favor, os irmãos, coloquem aí Jeremias 29, versículo 11. Eu sei os pensamentos, esse é um plano de Deus para a nação. Eu sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o propósito de Deus, irmão. Deus conhece cada coração. Deus conhece o que está aqui dentro. Deus conhece o que está aí dentro. E Deus sabe que nós somos preciosos aos seus olhos. Deus também, irmão, nesse propósito, além de um plano definido, Deus molda o caráter no processo. Como assim, irmão Rubiano? O tempo no deserto não foi apenas para deslocamento, mas para uma transformação espiritual. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Moldando o caráter de Israel. Deus estava trabalhando na vida desse povo, assim como Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, irmão. A cada dia que a gente busca a palavra de Deus, a cada dia que a gente se achega mais ao Senhor, é Deus trabalhando o nosso caráter, é Deus moldando conforme a sua vontade e o seu querer. Mas para isso acontecer, nós precisamos dar espaço ao Senhor. Deus está moldando, irmão, o caráter da igreja ainda hoje. Deus está trabalhando para que a sua igreja viva de acordo com a sua vontade e o seu querer. Vou pedir para os irmãos colocar esse texto. E esse texto aqui, a princípio, parece ser um texto muito, onde Deus está pegando pesado com a nação. Mas não é bem dessa maneira não, tá? Deuteronômio 8, versículo 2. Pedir para os irmãos colocar aí. Olha o que diz. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Essa palavra aqui, humilhar, irmão, nesse sentido aqui que Deus está falando, não é para deixar o povo passar vergonha, não. Era Deus querendo provar realmente onde estava o coração da nação. Deus muitas vezes permite coisas nas nossas vidas, irmão, que a princípio nós não entendemos, mas quando a gente pede orientação ao Espírito Santo do Senhor, nós vamos compreender depois. E realmente era isso que Deus estava moldando o caráter de Israel, levando a Israel realmente viver somente para a glória dele, meu amado. O propósito que Deus tem para a vida da igreja é esse, irmão, moldar o seu caráter.
levar a sua igreja de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Devemos confiar nos planos do Senhor, irmão, mesmo quando não entendemos. É difícil. É muito difícil. Você entender algo que você confiar em algo que você ainda não entendeu. Sabe o que é difícil, irmão? Eu tentar, o irmão Júlio, tentar me ensinar isso aqui, Rubiano. Está desligado. É dó, e eu dizer não, é ré. Mas se eu não, meu irmão, se eu não me esforçar, não vou aprender. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, irmão. Tentar entender algo que a gente não conhece ainda é muito difícil. É complicado, viu, Júlio? Se eu fosse tocar aqui, eu ia tocar igual a irmã Marlene. Uma mão só, tá? Que a minha mão esquerda é muito dura. Ô mãozinha rebelde. Não vai. Não, na mão direita ainda eu consigo fazer algumas coisas. Você confia em Deus, irmão? Você confia ainda quando a circunstância é contrária? Você já parou para pensar nisso? Confiar quando tudo está ao contrário, está errado. E aí? Mas é isso que Deus quer da sua igreja. Confiar. Confiar. Nós vamos continuar confiando, pastor. Não é? Vamos continuar confiando que Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outros, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. O que a gente tem que fazer, irmão Rubiano? Ajude-nos em oração. Ore. 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 Confie nos planos de Deus, mesmo quando não entender os caminhos. Ele está nos preparando algo muito maior. Ainda a gente não está entendendo, pastor, o que está acontecendo. A gente não está entendendo, irmão. Mas vamos confiar que Deus tem um propósito aí para algo muito maior para a vida dessa igreja. Esse é o plano que Deus tem para a vida da sua igreja. E por último, meu horário ali já encerrou. Por último aí, a direção de Deus está alicerçada aí também na sua fidelidade. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se eu for infiel para com o meu Deus, irmão, Ele vai permanecer fiel para comigo. É o que está aqui na carta, aqui, deixa eu ver. Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus permanece fiel, irmão, mesmo que se eu não for fiel a Ele, o Senhor vai permanecer fiel, irmão. Vai permanecer fiel, irmão, porque Ele não depende de mim. Ele não depende de você para se manter fiel. Ele em si mesmo já se basta. E outra coisa, irmão, nessa fidelidade do Senhor, o Senhor nunca abandona o seu povo. Isso é uma promessa que Deus tem para a vida da nação de Israel e é uma promessa que Deus tem para a vida da igreja. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa só. Durante toda a jornada no deserto, a coluna nunca se afastou. Sabe o que isso significa? Deus não abandonou o povo. Deus não deixou o povo sozinho. A tua luta, a tua dificuldade, Deus está presente. Deus está com você. Deus está comigo. Hebreus 5. Ali é Hebreus 13, versículo 5, a parte B aí. De maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Salmos 40, versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Deus não me abandona.
Eu gosto de lembrar, irmãos, sempre aquela ilustração, pegadas na areia. Naquele tempo que aquele homem anda falando com Deus, 2 pares de pegada, há uma grande alegria no seu coração, a satisfação extrema na sua vida, de saber que o Senhor estava cuidando dele, que o Senhor estava junto dele. Mas chega um determinado momento que este homem andando na areia, ele vê apenas um par de pegada, aí começa a indagação: aonde está o Senhor? Para encurtar a ilustração, diz: olha, filho, quando você viu apenas um par de pegadas na areia, era eu te carregando no colo. Era Deus, irmão, junto, era Deus presente, era a fidelidade de Deus que nunca nos abandona. Deus cumpre as suas promessas. O povo de Israel alcançou a terra prometida, como Deus havia prometido a Abraão. Não foi isso? Deus falou que eles iam alcançar e realmente alcançou, irmão. Porque a fidelidade de Deus, meu querido, porque a fidelidade de Deus nas promessas que Ele faz para a vida da nação, as promessas de Deus também, irmão, para a vida da igreja, e Deus é fiel, e Deus vai cumprir. Sabe qual é a maior? E a que eu amo muito, vou pedir para os irmãos colocar aí. Evangelho de João, capítulo 14. Eu gosto dessa aí, irmão. Isso aqui é a fidelidade do Senhor para a vida da sua igreja. 14. Do 1 ao 3, olha o que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Fidelidade de Deus. Deus cumpre, irmão. Deus vai cumprir essa promessa para a vida da sua igreja. Está muito próximo, viu? Está muito, muito, muito próximo. Nenhuma promessa, Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Nenhuma promessa. E não vai ser hoje que vai falhar. E não vai ser hoje que o Senhor vai voltar atrás. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. O Senhor é fiel, irmão. E Ele permanece fiel. Confie, irmão. Confie que Deus tem direcionado a sua igreja nesses 4 alicerces. Deus presente, Deus provendo, Deus tem plano e Deus é fiel. Deus é fiel. Deus sempre é fiel. Deus nunca falha, irmão. Sempre chega na hora certa. Sempre chega no momento certo. Basta a gente confiar no Senhor. Quero ler aqui minha conclusão. Eu vou chamar o pastor Valdir, a gente vai estar orando. A direção de Deus está alicerçada na sua presença, provisão, propósito e fidelidade. É uma garantia que não estamos sozinhos na jornada da vida. Assim como Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, Ele nos guia hoje por meio do Espírito Santo, da sua palavra e das suas promessas. Deus vai continuar guiando essa igreja, irmão. Independente do que a gente faça ou deixamos de fazer, o Senhor vai continuar guiando ela. O Senhor vai continuar guardando ela. O Senhor vai continuar protegendo a sua igreja. Pense nesses 4 propósitos, irmão. Pense nisso.
na presença, na fidelidade, no propósito de Deus aí, para com a sua igreja e na provisão. Deus sempre provê, tá? O pastor vai vir, ele vai estar orando, nós vamos encerrar o culto desta noite. Que você continue firme, meu amado. Esse ano que ainda vai entrar, tem muitos desafios para nós, e nós vamos estar aqui fazendo a vontade e o querer do Senhor. Amém, irmãos? Deus liberta, Deus guia, Deus cuida e Deus conduz até a glória eterna. Amém? É o que Ele fez com o povo, libertou o povo, Ele guiou o povo, Ele cuidou o povo e Ele introduziu o povo aonde? Na terra prometida. Deus nos libertou do pecado, Deus tem cuidado de nós, Deus está nos conduzindo e as mansões celestiais nos aguardam, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Vamos orar, irmãos? Ó Pai soberano, Deus bondoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Teu servo, que o Senhor continue usando a vida dele, ó Deus, para Teu louvor e Tua glória. E que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, ó Deus, cada dia, Pai Santo. Deus amado, eu lhe rogo pelo teu povo, ó Deus, que está aqui presente, ó Deus, aqueles que estão conosco através do Facebook, ó Pai. Muito obrigado, ó meu Deus, pela vida de cada um deles. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que veio aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Mostrando, Pai Santo, a tua fidelidade, ó Deus, mostrando, ó Deus, o teu cuidado, ó Deus, a tua proteção, a tua provisão, ó Deus, e mostrando a direção do Senhor para as nossas vidas. Pai grandioso, eu te dou graças por tudo, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Ainda de cabeça curvada, meu irmão, se Deus nessa noite tocou o seu coração, se a palavra do Senhor tocou a sua vida, você diz, pastor, eu sou grato ao Senhor, a palavra de Deus falou comigo, eu gostaria que o Senhor orasse por mim, Deus sabe o que é, mas a palavra do Senhor tocou-me nessa noite, eu sou grato ao Senhor. Então faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você, amém, graças a Deus, amém, louvado seja o Senhor, amém, graças a Deus. Há mais alguém assim, diz, pastor, eu sou grato pela palavra do Senhor. A palavra de Deus veio de encontro ao meu coração nessa noite. A palavra de Deus me tocou de uma maneira especial e eu sou grato ao Senhor pela sua palavra. Pela palavra que nessa noite tocou minha vida, eu agradeço a Deus. Há mais alguém assim, eu quero orar por você, amém, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós não vamos se demorar, mas eu vou pedir a cada um dos amados irmãos que levantaram as suas mãos, se coloque em pé onde você está, eu quero orar por você. E como eu tenho dito a cada domingo, se você não levantou sua mão, mas você quer ficar em pé, então fique, você tem plena liberdade para isso. Não é? Eu só quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Agradecer a Deus por essa noite. E nós temos um Deus, irmãos, que tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que tem direcionado as nossas vidas. Nós temos um Deus que tem abrido as portas. Nós temos um Deus que tem nos livrado do mal. Porque quando você pensa em Israel, a caminhada para a terra prometida, Deus fez coisas acontecer. Deus livrou o povo do inimigo. Deus livrou o povo de tantas coisas, irmãos. E Deus assim tem feito com as nossas vidas. Deus tem cuidado de nós e que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. Então, se você quer aproveitar ainda, quer ficar em pé, aproveite esse momento, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Soberano Deus e Pai, graças te damos pela tua boa mão, graças te damos pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, não tem nos isentado das dificuldades das lutas, porque as dificuldades e as lutas têm trabalhado as nossas vidas, têm forjado as nossas vidas, têm tornado cada um de nós pessoas, ó Deus, mais firmes, ó Deus, pessoas mais gratas, pessoas que têm aprendido, ó Deus, com as dificuldades a confiar no Senhor e buscar o Senhor cada momento, cada instante. Deus amado, eu quero te dar graça pela vida de cada irmão que aqui, ó Deus, se colocou em pé, aqueles que estão na live, que nós não
podemos ver, mas que também, ó Deus, tomar a decisão nessa noite, que o Senhor, meu Deus, continue abençoando a vida dos teus servos. O Senhor continue sustentando, o Senhor continue direcionando a vida deles para a glória do Senhor, meu Deus, e que a tua boa mão continue sustentando cada um. Pai soberano, Deus bondoso, eu quero já aproveitar e lhe rogar que nessa noite o Senhor nos despeça em paz, meu Deus. Que o Senhor nos conduza para os nossos lares como o Senhor nos trouxe. E que essa semana seja uma semana, ó Deus, abençoada em tua presença. E que o Senhor, ó Deus, use as nossas vidas para a glória do Senhor, meu Deus. Pai bondoso, muito obrigado por tudo, ó Deus, mais uma vez te agradeço pela vida do teu servo. E lhe rogo que o Senhor continue, ó Deus, usando a vida do teu servo para a glória do Senhor, Pai. Graças te damos por tudo e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, vamos falar nossa referência. Se encontra lá em Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Amém? Que Deus abençoe, uma boa semana a todos.